Fala galera, aqui é o professor Caju. Vamos para mais uma resolução comentada, questão da UNIRV 2021/1, Formosa. E ela diz o seguinte: a figura a seguir mostra três situações nas quais a mesma barra horizontal está presa a uma parede por uma dobradiça e uma das extremidades por uma corda, uma das extremidades e por uma corda na outra. Então, está presa a uma dobradiça em uma das extremidades e por uma corda na outra extremidade. Em relação às imagens, assinale verdadeiro ou falso para as alternativas. Antes de começar, eu já aviso que o gabarito que eu vou chegar à conclusão aqui não bate com o gabarito oficial. Vou explicar no final o porquê da minha posição e o que eu acho que aconteceu. Então, o gabarito oficial diz que é verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. E para mim, no meu ver, ao meu ver, são todas falsas, tá? Vamos por partes. A primeira afirmação fala sobre a força que a corda exerce na barra. Diz que é maior em 1, vírgula, depois em 3 e menor em 2. Tá? Então, para eu analisar as forças envolvidas, isso aqui, olha para a questão, é claramente pela imagem e pelo contexto, é uma questão de estática do corpo extenso, em que vai entrar a questão do torque, né, o momento. Vamos chamar de torque nessa resolução. Para isso, então, eu vou ter que desenhar as forças em cada barra. Vamos lá? Aqui tem um fio, as forças sobre a barra, tá? Então, tem um fio preso à barra aqui, portanto, tem uma tração, certo? Essa tração, para ficar mais claro a resolução, nem sempre precisa, mas para essa questão eu creio que fica mais claro, eu vou decompor em suas componentes vertical, TY, e horizontal, TX. Aqui eu vou escrever só TY e TX, na hora de escrever as equações, eu coloco T1x ou T1y, dizendo que aqui é da figura 1, depois da figura 2. Por enquanto eu vou escrever assim para não ficar muito poluído o desenho. Ok, o que mais eu tenho de força sobre a barra? Não tem campo gravitacional, a barra tem um peso, certo? Então, mais ou menos aqui no meio dela, deixa eu colocar o TX aqui para cima. Aqui, mais ou menos no meio dela, vai ter o peso, né? Supondo que a barra é homogênea. Então, bem no centro dela, eu posso desenhar a força peso, aplicada aqui no centro dela. A dobradiça, o que vai acontecer? Observe que essa tração provoca um TX, que empurra a dobradiça empurra a barra contra a dobradiça. Espreme a dobradiça contra a parede. Então, por ação e reação, vai ter uma força horizontal da dobradiça sobre a barra para a direita, vou chamar de Fx, tá? Porque é horizontal. E aqui eu vou colocar uma força vertical para cima. Eu vou chegar no ponto que eu vou explicar por que ela tem que existir. Ela acho que é a parte mais delicada para você entender por que tem que ter essa força vertical para cima que a dobradiça faz sobre a barra. A primeira impressão, talvez a intuição da gente diga, mas ela é dobradiça, ela vai girar, não faz sentido ela fazer uma força vertical, porque a barra gira em torno dela. Não é bem assim. E eu vou te mostrar, provar que ela tem que existir, senão a barra não fica estática, tá? Nessas situações. Fazendo algo análogo para a figura 2, aqui eu vou pegar a tração da 2, chamar só de T, mas seria T2, para não ficar poluído. Aqui vai ter o peso da barra, que é o mesmo, porque é a mesma barra, né? E aqui, de novo, aqui eu vou colocar só a força vertical. Por que você não vai colocar horizontal, professor? Porque a tração só está puxando para cima. A tração não tem uma componente horizontal para empurrar ou puxar a barra, fazendo com que a barra aplique alguma força sobre a dobradiça. Tá? Então, aqui só tem essas forças. E aqui na figura 3, vou fazer a tração que agora é para cá, né? Ela segue a direção aqui do fio, está puxando. Vou também decompor em TY e na componente horizontal, que agora é para a direita, TX. Novamente, temos aqui o peso da barra.
E aqui eu vou colocar a força vertical para cima, que eu vou explicar porque ela tem que existir. Aqui, cuidado, o Fx, o que está acontecendo aqui? A barra está sendo puxada para a direita. Então, ela vai acabar puxando a dobradiça com ela para a direita. A dobradiça reage, segura ela. Né? Você tem alguma coisa pregada na parede e você puxa, por que, que não sai? Porque onde está pregado, na dobradiça nesse caso, está segurando, está fazendo uma força contrária, ação e reação. Então, como a barra puxa a dobradiça para a direita por causa dessa tração, a dobradiça puxa a barra para a esquerda, porque não se esqueçam que eu estou desenhando aqui as forças, exclusivamente as forças aplicadas sobre a barra, porque meu objeto de estudo é a barra, tá? Então, aqui vai ter a Fx3, né, da figura 3. Ok. Como eu tenho aí uma rotação, né, eu estou trabalhando com estática do corpo extenso, se um objeto está em equilíbrio estático, eu sei que para qualquer polo, qualquer lugar que eu escolher como polo, a somatória dos torques tem que dar zero, tá? Para essa questão inteira, eu vou adotar esse sentido aqui, o anti-horário, como sentido de rotação positivo, tá? Porque isso é o que se faz quando se faz questões de torque. E, obrigatoriamente, então, a partir de agora, se alguma força que tem um torque, que tenta girar a barra no sentido horário, esse torque vai ter sinal negativo, porque é contrário ao positivo. Se eu escolhi o anti-horário como positivo, o horário tem que ser automaticamente negativo. Podia fazer o contrário, professor? Podia, tá? Vai dar o mesmo resultado, depois você pode experimentar. Então, vamos aqui para a alternativa A. Ela diz sobre a força que a corda exerce na barra, ou seja, é a tração, é o T. Ele quer saber onde é maior, onde é menor, e quer saber uma ordem decrescente, é da maior para menor das trações. Como eu não tenho Fx, Fy, eu não sei esses valores, e não tenho ainda como estimá-los, eu vou escolher oportunamente, né? Porque o segredo de resolver bem questões de estática é saber, um dos segredos é saber escolher bem onde você vai colocar o polo, já que a física te permite colocar em qualquer lugar para um corpo em equilíbrio estático. Eu vou colocar aqui, ó, bem onde a barra encontra, onde a barra encontra a dobradiça. Eu acabei desenhando aqui, eu desenhei aqui perto da parede, mas imagine que é aqui nesse ponto onde a barra encontra a dobradiça, tá? Bem nesse ponto, não é, então não é a barra com a parede, tá? É a barra com a dobradiça. Bem nesse ponto aí da barra com a dobradiça vai ser meu polo. E aí, o que eu consigo fazendo isso? Lembre-se que torque é a força vezes a distância da linha de ação daquela força até o polo, que também é conhecido como braço da força, né? Se eu coloco o polo bem aqui, automaticamente Fy, Fx, que estão em cima do polo, não terão torque, porque a distância dela até o polo é zero, então o torque vai dar zero. E Ty também, ó, se você prolongar a linha de ação de Ty, passa por cima do polo. Então, a distância da linha de ação, que é a reta suporte de Ty até o polo, é zero. Então, também não vai ter torque. O Tx não tem torque. Quem vai ter o torque, né, para esse polo aqui? Apenas Ty e P. Então, tá. Então, vai ficar torque de Ty. Ele está tentando girar. Ó, imagine o torque, imagine que tem um prego que eu coloquei aqui. Aqui tem a dobradiça, fica mais fácil. Mas imagine que tem um prego aqui. O TY quer fazer girar, se aqui é o prego, né, vai girar no sentido anti-horário, que eu falei que é positivo. Por isso eu coloquei mais trabalho, ou torque, né, trabalho no torque, o tal aqui é para torque de TY. Agora, a força-peso, ela já quer, se você imaginar um prego aqui, ela quer girar no sentido, quer fazer a barra girar no sentido quê? Horário. Então, é negativo o torque. Então, fica menos torque da força-peso igual a zero. Então, a somatória dos torques, eu digo somatória, mas com seus respectivos sinais, tem que dar zero. Conclusão, que o torque de Ty tem que ser em módulo, né, em valor absoluto, igual ao torque da força-peso. Eles têm que se anular para que ela fique paradinha, não rotacione. Então, vamos lá. A gente sabe que o torque é a força em si, o próprio TY, o torque de TY seria TY, vezes a distância da reta suporte de TY até o polo. Eu vou chamar de dTy. É igual ao peso, analogamente, dP.
TY. Observe que TY, se você fechar um triângulo retângulo aqui, e aqui é um ângulo de 50, TY é o cateto a... Cadê? Aqui é o ângulo de 50, é o cateto adjacente. Se ele é o cateto adjacente lembra cosseno, que é cateto adjacente pela hipotenusa. Então, ele é igual a T cosseno. Aqui, lembrando que eu estou analisando a figura 1, tá? Então, aqui vai ser TY1, melhor colocar T1Y, né? Que é a tração da figura 1, componente vertical. Então, aqui é T1Y, T1Y, e aqui é T1, certo? Aqui é DT1Y. E aqui é T1 cosseno de θ, porque eu estou analisando a figura 1. T1 cosseno de θ é igual ao peso, deixar com P mesmo, e a distância, faltou a distância, gente. TI1Y é T1 cosseno θ. E o DTY? Olha a linha de ação aqui da TY, tá aqui, ó. Qual que é a distância até o polo? É o comprimento da barra. Vamos chamar, para toda essa questão, o comprimento da barra de L, tá bom? Então, vai ser vezes L é igual ao peso. Agora, a distância da linha de ação do peso até o polo é metade da barra, né? Porque ele fica bem no centro da barra. Então, L sobre 2. Ok. Então, vai ficar T1 é igual a P sobre 2 e passa o cosseno de θ. Lembrando que o θ aqui, a gente sabe, né? É 50. Cosseno de 50. 2 cosseno de 50. Pronto. Achei um valor para T1. Agora, vamos olhar T2. Vou colocar aqui T1. T2 vai ficar mais claro. Aqui não, vai ficar muito poluído. Deixa eu ver. Dá. Aqui é T3. Deixa eu fazer, vai. Deixa eu ficar mais claro. T3Y, T3X, aqui é F3Y. Aqui é F1Y, F1X, aqui é F2Y, que é na figura 2. Pronto. Vamos fazer agora igualzinho, quase igual, para a B. A B não, desculpa, figura 2, na letra A ainda. Figura 2 vai ficar mesmo raciocínio, análogo ao que eu fiz para a figura 1. O polo está aqui, então só quem tem torque é T2 e P. Então, trabalho de T2, que é girar no sentido anti-horário, T positivo, menos o trabalho de peso, que é negativo, porque é no sentido horário, é igual a zero. Trabalho de T2 é igual ao trabalho do peso. Vou fazer aqui para caber. Aí vai ficar T2 dt2 é igual a P dP. T2 é o que eu quero. A distância da linha de ação de T2 até o polo é o comprimento da barra, que eu chamei de L. Peso vezes distância do peso, que eu já mostrei que é L sobre 2. Corto L, eu tenho que T2 é igual a P sobre 2. Ok? Agora, olha só, vamos ver se cabe o 3 aqui. O 3 eu vou resumir um pouco, para caber, para ficar tudo aqui, ficar mais claro. Vou colocar aqui de vermelho. Na figura 3, eu tenho, quem que vai ter torque aqui? Ó, T3x, ele passa por cima do polo, a linha suporte, ó, não tem torque. T3 acabou virando, decompus, né? Então nem olho para T3, ele virou T3x, T3y. Então tem o T3y e o peso, que tem torque. Então vai ser igual aqui, ó. Trabalho de T3y menos trabalho do peso igual a zero. Vai desenvolver igualzinho. Por quê? Olha só, T3y é o cateto adjacente a 50 aqui. Você fechar um triângulo retângulo com T3x aqui, T3y é o cateto adjacente. Então, vai acabar ficando igual a 1. No final das contas, se você fizer, pode desenvolver aqui igualzinho 1. Passa o trabalho de peso para lá, troca aqui, vai ficar T3y, T3y. Vai ficar, ó, T3y, eu já vou trocar por T3 cosseno de 50, vezes a distância que é L, e igual a peso vezes L sobre 2. Conclusão, T3 é igual a peso, vai cortar o L,
sobre 2 vezes cosseno de 50. Observe que T1 e T3 têm exatamente o mesmo valor. T1 é igual a T3 em módulo, só a direção, só o sentido que é oposto. Então, conclusão da letra A, que o maior... e quem é maior? Esse aqui é P sobre 2 cosseno de 50. Cosseno de 50, você concorda comigo que é o valor entre 0 e 1? Porque cosseno ele é 1 quando é 0 graus e é 0 quando é 90 graus. Então, ele vai estar entre 0 e 1. Se eu multiplico 2 por um valor entre 0 e 1, ele diminui. Eu diminuo esse valor aqui, que fica no denominador. Se fosse só 2, seria maior. Como é 2 vezes um número menor que 1, o denominador fica pequeno. Se o denominador ficar pequeno, como o T1 está aqui, ó, ele fica grande, ele aumenta. Então, quem tem um menor denominador, do jeito que está a expressão aqui, quem tem um menor denominador desse lado, tem a maior tração. Então, as maiores trações são a T1 e a T3. Então, T1 é igual a T3 e ambos são maiores que só P sobre 2, que é a T2. Essa é a ordem decrescente. T1 empata com T3 e é maior que T2. Tá? T1 é igual a T3 e é maior que T2. E aqui que está escrito: a força que a corda exerce na barra é maior em 1, depois em 3. Vou explicar porque ficou escrito desse jeito meio estranho. E menor em 2. Mas isso aqui passa a ideia de que é T1 maior, e depois vem 3 maior que T3 e menor em 2, maior que T2, que não é a verdade, porque T1 é igual a T3. Então, ao contrário do que diz o gabarito oficial, essa questão, ao meu ver, não é verdadeira, é falsa. Tá? E, no final, como eu falei, eu vou explicar mais ou menos por que eu acho que houve essa confusão. Vamos para o item B. Vocês vão ver que as outras agora vão seguir a mesma ideia. Eu não preciso desenhar mais, vou usar sempre esse mesmo desenho aqui. Vou apagar aqui, resolvemos a letra A. Lembrem-se, vou só deixar anotado aqui, que eu vou precisar mais para frente, que... Cadê? Vou apagar aqui, ó. Vou deixar a resposta, que é T1 é igual a T3 e ambos são maiores que T2, tá? Agora eu vou apagar aqui, preciso desse espacinho. E vamos para o item B de bola. A força vertical que a dobradiça exerce na barra é maior em 1, depois em 3 e nula em 2. Vamos lá. O exercício pode te induzir a pensar que, como é uma dobradiça, não teria uma força vertical. Mas pense aqui numa coisa. Para você enxergar claramente que tem que ter essa força vertical, já que a física permite que, se eu sei que uma barra está em equilíbrio estático, ela tem que ter a somatória dos toques igual a 0 para qualquer polo, vamos escolher agora o polo, vou fazer de verde. Vou escolher o polo aqui, ó, bem no ponto em que a corda toca a barra. Ok? Se o polo é aqui, T1Y não tem torque, TX não tem torque, peso tem, F1X não tem torque, porque a linha de ação dele passa em cima do ponto verde aqui, e F1Y teria torque, a gente está discutindo se ele existe ou não. Então, supondo que ele exista, as únicas forças que teriam torque seriam o peso e o F1Y. Agora, digamos que não existisse força vertical, o único torque seria o da força-peso com relação àquele polo. Agora, me explica como um corpo fica estático. Se alguém explicar, eu até pode comentar aí na questão, mandar e-mail, o que seja, porque o que eu estou dizendo aqui contraria o gabarito oficial, mas eu acho que eles se enganaram mesmo, mas estou aberto para vocês, se tiver alguma ideia, alguma explicação, algo que eu deixei passar, me avise. Mas, ao meu entender, como que a barra vai ficar estática com relação àquele polo, já que eu posso escolher qualquer um, se só tem o torque da força-peso, se não existisse Fy, quem vai contrabalancear o torque da força-peso? E ninguém, se não tiver Fy, porque ele é o único que tem aí para salvar isso. Sem ele, a barra inevitavelmente ia fazer o quê? Ia girar. Porque esse aqui é o polo, se o prego é como se estivesse aqui, só tem o torque da força-peso, porque as outras eu te mostrei que em relação a esse polo não tem torque, só tem o torque da força-peso, inevitavelmente a barra cairia aqui e faria um giro no sentido que a força-peso está indicando em relação a esse polo, que é no sentido anti-horário. Mas isso não acontece. Por quê?
Porque quando a barra tenta cair, tem a barrinha lá da dobradiça que está segurando ela para não cair. Se não tem uma força vertical aqui, ela não gruda na parede, ela cai. Tá? Isso já faz a letra D, vamos pular a letra D. A força vertical que a dobradiça exerce na barra é nula. Está no gabarito como verdadeiro, mas não é. Ao meu ver, podem, se alguém discordar, souber me explicar o porquê, fisicamente explicar o porquê, eu agradeço. Mas, ao meu ver, até o momento, não tem como a força vertical dobradiça ser nula. Tá? A força vertical que a dobradiça exerce na barra ser nula. Senão, não segura a barra. Ela rotaciona. Tá? Se você colocar um fio ali, pendurar na parede, e ali não tiver uma força vertical ali no coisa, ela vai girar. Te garanto que ela vai girar. Tá? Ok, ok, ok. Beleza. Tem o B, agora o B, né? Já respondi, acabei respondendo a D, mas vamos ver o B que vai ajudar na D também. A força vertical, ele quer a ordem dela. Vamos lá? Eu coloquei o polo agora nesse ponto da corda com a barra. Então, eu te mostrei que tem que ter a força vertical e o peso, só vai ter o torque deles. Vamos usar essa mesma assinatura aqui, ó. Essa mesma convenção aqui. Vai ser o trabalho, é que eu tô confundindo com o torque de F1Y, que é positivo, porque se o polo está aqui, ele quer girar no sentido. Opa, na verdade, se o polo está aqui, ele quer girar no sentido anti-horário. Então ele é menos. Ok. Então é menos o trabalho. Legal, para a gente ver que vai dar na mesma, não importa qual o sentido que eu escolho. Menos o trabalho, o torque de F1Y, mais aí, em relação a esse polo, a continuação prego aqui, ele quer girar nesse sentido, horário, mais o trabalho, o torque da força-peso é igual a zero. Vai dar a mesma coisa, passa o torque de F1Y para o outro lado, fica o torque de F1Y igual ao torque da força-peso, substitui, fica F1Y vezes o braço de F1Y, igual ao peso vezes o braço do peso. F1Y, ele agora, olha só, F1Y, eu quero eu nem preciso decompor, fazer seno cosseno, porque eu quero o F1Y, ele está falando da força vertical, né? Então, eu quero isolar o F1Y, vai ficar F1Y vezes a distância de F1, o braço até o polo, que é o comprimento da barra inteira, ó, a linha de ação até o polo, é L, peso vezes, a gente já viu, como eu escolhi agora a outra extremidade, a distância ainda vai ser o quê? Metade da barra, L sobre 2. Conclusão, F1Y vai ser igual a metade do peso. Agora fazendo, aqui foi para a figura 1. Vamos fazer para a figura 2. A ideia é a mesma, só que agora não é. Agora o T2 aqui não tem torque, ele passa em cima do polo, que agora é esse ponto verde. Então fica o torque, de novo, menos o torque de F2Y igual ao torque da força, mais o torque da força peso igual a zero. Vai ficar torque de F2Y igual ao torque da força peso, F2Y vezes o braço dF2Y, igual a PdP. F2Y é o que eu quero, é igual ao peso vezes L. Vamos colocar aqui. Aqui é L, que é o braço, de novo, ó, a distância da linha de ação de F2Y até o torque, até o polo, que é o ponto verde, é o comprimento da barra. Peso vezes L sobre 2 e vou lá. Olha só que interessante. F2Y é igual também a P sobre 2. Barra 3 vai ser a mesma coisa. Menos o trabalho de F3Y, mais o trabalho... Trabalho não, gente, torque. Quando eu falo trabalho, me ignorem, tá? É torque, que a letra é a mesma. Estou na cabeça com trabalho. Torque da força-peso igual a zero. Já pulando algumas etapas, que vai ser igualzinho aqui na figura 1, ó, vai ficar torque de F3Y igual ao torque do peso, vai escrever F3Y vezes dF3Y
Eu vou colocar a distância, vezes o braço, que é L, igual ao peso, vezes L sobre 2, vai cortar, e eu tenho que a força vertical em 3 é também P sobre 2. Conclusão, F1y é igual a F2y, que é igual a F3y. As forças verticais nas três situações são iguais. São nulas? Não. Igual a P sobre 2, só se a barra não tivesse peso. Tá? Então, não são nulas. A força vertical, que às vezes a barra é maior em 1, depois em 3 e nula em 2, não, elas são iguais. Falso. Essa bate com o gabarito oficial, tá? Ele diz que é falso mesmo. Mas para quem pegou essa questão, que foi copiada de um livro, depois eu vou falar, a pessoa achou que eram iguais a zero, mas não são. Então, elas não são zero também. Finalmente, agora a força horizontal. Para finalizar, vamos ver o item C. Então, já expliquei por que a A e a B são falsas. Agora, finalmente, o item C, para finalizar aqui, porque o D já foi explicado, e é sobre a força horizontal que a dobradiça exerce na barra, é maior em 1, depois em 3, nula em 2. Vamos lá. Aqui eu não vou usar torque, vai ser mais tranquilo. Eu vou usar só, como a barra está estática, eu posso afirmar que ela não está transladando, não está se movendo como um todo, nem para a esquerda, nem para a direita, na horizontal, nem na vertical. Mas me interessa na horizontal porque está falando da força horizontal. Se ela não está, pela primeira lei de Newton, se não há aceleração na horizontal, é porque a resultante na horizontal é o quê? É nula, lei da inércia. Se um corpo está em repouso, numa certa direção, se há repouso, a resultante das forças é nula. Se não há translação, não há aceleração, a resultante é zero. Pronto. Só que eu vou aplicar na horizontal, posso fazer isso. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que o F1x, que é a componente horizontal, que a dobradiça exerce na barra aqui para a direita, tem que ser em módulo para dar zero, igual a T1x. E quem que é T1x? É a componente horizontal de T1. Ou seja, é T1, observe que o T1x faz papel de cateto oposto, aqui é o ângulo de 50, se é cateto oposto lembra seno, então ele é o T1 seno de 50. Então, F de 1x é igual a T1 seno de 50. Isso foi para a figura 1. Na figura 2, F2x, você viu que eu nem desenhei, eu já expliquei por quê. É zero, porque não tem componente horizontal para apertar ou puxar a barra. Então, se a barra não está sendo apertada nem puxada, se a dobradiça está sendo apertada nem puxada na horizontal, não existe reação na horizontal, ou seja, não existe força da dobradiça, força horizontal na dobradiça sobre a barra, tem só a vertical. Então, F2x é zero. Isso aqui foi para a figura 2. Para a figura 3, olha só, a única diferença agora é que está cada um para um sentido, mas em módulo, eu ainda tenho que o F3x tem que ser em módulo igual a tração 3 componente horizontal, porque a barra não está se deslocando na horizontal. Portanto, F3x é igual a T3x, que por sua vez é T3. Observe que ele funciona aqui, ele fecha aqui ó, como cateto oposto ao ângulo de 50. Então, ele é T3 seno de 50. Então, F1x é T1 seno de 50, F2x é zero e F3x é T3 seno de 50. Mas eu anotei aqui ó, que T1 é igual a T3. Se T1 é igual a T3, olhando aqui, eu posso afirmar que F de 1x é igual a F de 3x, porque um é T1 seno de 50, outro é T3 seno de 50, mas T1 é igual a T3. E ambas são maiores que F2x, porque ela é zero. Aí aqui ele fala, a força horizontal que a dobradiça exerce na barra é maior em 1, depois em 3, ficou super estranho, inclusive depois em 3, mas dá a entender que é maior em 1, aí 1 é maior que 3, que por sua vez é maior que, e nula em 2. Mas 1 não é maior que 3. É igual. Então, contrariando o gabarito oficial, para mim essa aqui também é falsa. Então, eu discordo da letra A, C e D. Tá? Bom, o que, que eu acho que aconteceu? Essa questão, quando eu fui pesquisar, porque eu não concordava com o gabarito,
eu acabei descobrindo que ela foi retirada de um livro de ensino, que é um livro intermediário entre ensino médio e ensino superior, que é o livro do Halliday, é um livro bem conhecido para quem está no ensino superior de física, Nick Halliday, tá? Essa questão aparece pelas minhas pesquisas, tanto na primeira edição, mas reapareceu na 10ª edição, ela vai aparecendo em algumas edições do Halliday, que é um livro antigo até. E a questão não é de falso verdadeiro, então ela foi adaptada pela Univ para a prova. E havia pouco tempo, né? Essa prova da Univ aí, ela foi decidida faltando 20 dias, 20 e poucos dias, eu acho. Pelo menos foi anunciada faltando menos de um mês, porque tinha pandemia, ia ser só por Enem, e aí resolveu fazer a prova presencial meio que de última hora. Foi feito um pouco com pressa. Quem pegou a questão não resolveu, pegou a questão do livro. Essa é a minha teoria, tá? Não sei se é a verdade, não. E eu vou mostrar evidências de por que eu acho isso, tá? Pegou a questão e pegou o gabarito. O gabarito do Halliday, ele é bem compacto, bem sucinto. Então, lá está assim. Eu vou botar aí, vai aparecer na tela para vocês. A questão e vai aparecer, eu colocar a versão em português e a versão em inglês, você vê que tem uma diferença importante. Aparece F1 e F3, por exemplo, T1 e T3, ou T1, T3, ou T1, T3 e T2. Do jeito que está escrito ali, pode dar a entender que era maior a T1, depois a T2, depois a T1, depois a T3, depois a T2. Mas não é, é T1 igual a T2, só que ele não escreveu isso, porque tem pouco espaço no gabarito ali. Então ele escreveu T1, T2 e T3, vocês vão ver aí. E fica, aí a pessoa leu o gabarito, não resolveu, eu acho, não resolveu a questão, interpretou o gabarito, traduziu o gabarito dessa forma e ficou esse depois em 3. Nunca teve escrito esse depois em 3 no gabarito, foi interpretação de quem copiou a questão. Tá? E aí depois o 2. Só que na versão em inglês, vocês devem ter visto aí na tela, ou estão vendo na tela aí, ele coloca tie. Então, eles colocam T1, T3, tie, ou seja, empate, ficou igual. E aí, depois em T2. Então, se tivesse visto a versão em inglês, talvez tivesse interpretado direito. Mas do jeito que ficou aqui, foi falha na hora de copiar e colar, feito com pressa. Minha opinião, tá? A mesma coisa acontece com a dobradiça, a força vertical. Em nenhum momento ele fala que é zero, ele fala só que elas são iguais, mas não fala que são iguais a zero, já foi uma suposição da pessoa, talvez tentou fazer, fez meio de cabeça com pressa, mas como podem talvez me mostrar aí que eu estou enganado, mas tem que, a princípio eu acho que tem que ter essa força vertical. E outra, na versão em inglês, acho que na em português também ele fala, ele coloca, quando é zero, ele coloca entre parênteses zero do lado, zero, né? Do lado que nem ele faz com a horizontal. Ele faz F1, F3 e F2. De um jeito que parece que F1 vem nessa ordem, mas não. Na versão em inglês está lá F1, F3, tie, F2, zero. Tá? Então, vocês vão ver que foi provavelmente uma falha de interpretação. Como foi a última prova, foram 4 dias seguidos de prova. O quarto dia, acho que o pessoal estava cansado, penso eu que ninguém entrou com recurso e passou. Essa é o que eu acho que aconteceu. Eu acho que faz sentido. Tá? Depois vocês me dizem aí. Bom, é isso. Espero que tenham entendido. O importante é que assim, dá para fazer a questão, dá para aprender muita coisa com ela. E, claro, se cair algo parecido, vocês vão resolver. E se tiver algo errado, vocês vão identificar, se vocês treinarem. E vão entrar com recurso. A Univ, nisso, ela é muito boa. Ela costuma aceitar quase boa parte dos recursos assim que realmente fazem sentido. Tá? Alguns outros não, tá controvérsia, um outro, mas realmente ela atende. Então, nisso, ela é muito boa. Então, eu acho realmente que ninguém entrou com recurso nessa, senão ela teria mudado o gabarito. Penso eu. Ok? É isso, foi meio longo, porque essa questão realmente, para mim, tinha essa falha aí que era estrutural e era importante. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido e até a nossa próxima resolução comentada.